No meio de vós, quero fazer maravilhas.
Quanto mais busco de ti, se eu estou perto de ti, mais de ti eu encontro. Quando me lembro que sou pecador, um miserável homem que sou, mais de ti eu preciso. Eu preciso de ti, eu não saio daqui sem sentir tua presença. Toca-me, abraça-me com a tua presença. Eu não sei viver sem ti, meu Deus, sem a tua presença. Preciso de ti para respirar. Não sei viver sem tua presença. Eu não sei viver sem ti, meu Deus, sem a tua presença. Preciso de ti para respirar. Não sei viver sem tua presença. Cuanto más busco de ti, si yo estoy cerca de ti, más de ti yo encuentro. Cuando me acuerdo que soy pecador, un miserable hombre que soy, más de ti necesito. No salgo de aquí sin sentir tu presencia. Tócame, abrázame con tu presencia. Yo no sé vivir sin ti, mi Dios, sin tu presencia. Necesito de ti para respirar. No sé vivir sin tu presencia. Yo no sé vivir sin ti, mi Dios, sin tu presencia. Necesito de ti para respirar. No sé vivir sin tu presencia. Oh, 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 no sé vivir sin tu presencia. Necesito de ti. Yo necesito. No sé vivir sin tu presencia.
Necesito de ti para respirar. No sé vivir sin tu presencia. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre,
fugiu do meu controle e logo me assustei. Não consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado, e no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos, estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu, e eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu, e eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Uou, uou, uou. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu, e eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso... Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Restauração. Chegando até você mais uma edição do programa Restauração, este que é o órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, ele que está em viagem para a Europa, juntamente com o pastor Silvio também, que é diretor de finanças, e as suas respectivas esposas. Também pastor Paulo Roberto dos Santos, diretor de comunicação. E nesta tarde abençoada de sexta-feira, finalizando mais uma semana, conosco, família Martins. Ô, glória, paz do Senhor, pastor Roberto. Paz, Senhor, irmã Ivoneide, paz do Senhor a todos os irmãos, ouvintes. Que Deus abençoe a cada um nessa tarde e tenhamos uma programação abençoada, que Deus possa abençoar o seu lar por meio das nossas vidas nessa tarde. Nós recebemos aqui um pedido, né? Mas nem sempre a gente aceita o pedido, né, irmã Tatiana? Eu só vou ficar ali, eu não vou falar, mas passa, irmã Tatiana. Paz, depois de estar na fogueira, não tem jeito. Paz, Senhor, que Deus abençoe todos os ouvintes, os irmãos que estão assistindo nesta tarde. E a Maria, minha amiga. Oi, Maria.
Paz, olha aí. É um paz do Senhor aqui. Paz. Olha aí, muito bem. E o Miguel, paz, Senhor Miguel. Paz. O Miguel tá quase um clone do pastor Roberto, né? O importante é que ele tem saúde. A fruta não cai longe do pé, né, irmã Tatiana? Glória a Deus. Verdade. Mas que alegria estar juntamente com os irmãos nesta tarde abençoada. Vamos conhecer um pouquinho de pastor Roberto, ele que é missionário, pastor e tradutor e por aí vai, mais uns chamados aí que Deus tem preparado para sua vida. Glória a Deus, irmã Ivoneide. Deus verdadeiramente tem feito grandes coisas na nossa vida e nós somos gratos a Deus porque somos sabedores que tudo isso é fruto da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor, da sua graça. Deus tem nos chamado para fazer a sua obra já há alguns anos e desde que nós nos convertemos, logo em seguida, Deus já nos chamou para estar trabalhando na sua obra. Então, logo da nossa conversão, a gente já começou a atender alguns trabalhos na igreja que congregávamos. A gente congregava ali na área Canoas Leste. E logo da nossa conversão começamos a trabalhar com a juventude. Depois também atendemos algumas congregações. Até que fomos chamados para o campo missionário. Uma Ivoneide, começamos então a trilhar essa caminhada junto da Heróis da Fé e também junto do ministério. Estamos aí trabalhando para Jesus, felizes e alegres. E atualmente estamos atendendo a área Berceba, que fica aqui no extremo sul da cidade de Porto Alegre. Estamos ali com um grupo abençoado de irmãos, trabalhando para Jesus e fazendo com que o seu nome seja glorificado. Que maravilha, pastor Roberto. Mas o pastor Roberto sempre foi crente? Sempre foi evangélico? Quem é o pastor Roberto? Não. Como é que foi o seu chamado? Nós queremos saber um pouquinho. Pastor Roberto nunca foi crente, até o momento que Jesus apareceu para ele. Eu nasci numa família que não era berço cristão, né? E quando eu tinha 23 anos, então, Jesus nos deu mais uma oportunidade, né? De chegar na igreja, né? Primeira vez que eu entrei numa igreja foi aqui na sede internacional. Chegamos no encerramento de um congresso de missões. E naquele dia foi a primeira vez que eu cheguei numa igreja. Naquele dia o Senhor manifestou-se para a minha vida. Naquele dia eu pude aceitar Jesus, pude sair da igreja com uma esperança, né, de mudança de vida. E a partir daquele dia, então, começamos a caminhar com o Senhor e rapidamente Deus me batizou com o Espírito Santo e depois a gente desceu as águas do batismo 2 meses depois daquele culto e dali para frente começamos uma nova vida, né? Deus foi nos abençoando, né, ao longo... Eu já contei o testemunho outra vez que nós tivemos aqui do nosso casamento, né? Irmã Tatiana era colega de trabalho. E Pois nós... eu não ouvi esse testemunho. Ah. Então, eu acredito que tem muitos irmãos que também não ouviram, então vamos ouvir novamente. Então vamos contar novamente. Oh, Então, que benção. Agora a irmã Tatiana aí do lado, que também conta a parte dela, vai ser bênção de Deus. amém. Então a gente era colega de trabalho e desde a minha infância, irmã Ivoneide, na realidade, apesar de eu não nascer num berço cristão, o Senhor sempre circundou a minha vida. Desde a minha infância eu tive um colega de escola, né, que depois se tornou um dos meus melhores amigos, que ele era de família cristã, ele era crente. E aquele menino ali, ele sofreu um pouquinho assim comigo, né? Persegui um pouco ele assim no colégio, aquela coisa de criança, por ele não fazer as mesmas coisas que nós fazíamos. Mas aquele menino, cada vez que ele ficava meio bravo comigo, assim, em vez dele me xingar, ele dizia para mim: Jesus te ama, tem um plano na tua vida e o dia que Jesus te pegar, tu vai ver. E eu cresci ouvindo aquela mensagem e recebendo alguns convites dele para ir na igreja, nunca aceitei. Cheguei na minha adolescência já transitando para a juventude e também quando eu fui trabalhar, eu vim trabalhar no centro de Porto Alegre e quando eu cheguei ali, os meus vizinhos de trabalho, que trabalhavam do meu lado, também todos eles crentes. E sempre eu recebi um convite, recebi essa mensagem: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Eu entrei no 2º grau, esse meu colega estudou comigo todo o ensino fundamental. Quando nós trocamos de escola e acabamos não estando mais na mesma turma, Deus sempre preparou nos 3 anos do ensino médio colegas crentes. E eu sempre acabei me relacionando bem com eles. E sempre ouvi a mesma mensagem: Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Recebia convites para ir na igreja, mas sempre rejeitava, né, irmã? A gente... se acha dono do próprio nariz e na juventude a gente tende a ser muito soberbo e mais um pouquinho rebelde ainda. Mas chegou um momento da minha vida, já quando eu estava
entrando na fase adulta, em que as coisas começaram a não caminhar muito bem, né? Alguns problemas começaram a aparecer. E aqueles meus colegas de trabalho sempre me apresentando Jesus como uma porta de solução para aquele problema. E a gente acabava sempre rejeitando, né? Não é o tempo. Achava que evangelho era uma conversa furada, que não era uma realidade, que aquilo ali não tinha fundamento. E o tempo foi passando e as coisas acontecendo. Chegou um dia, né, em que Deus preparou uma situação, né? A gente ia ter uma festa ali dos colegas de trabalho. E eu fui convidar a Tatiana para ir na festa, né? E a Tatiana disse para mim assim, não, eu não vou em festa, eu tô voltando para a igreja. Eu tomei um susto, não olhei bem para ela. Assim, como assim voltando para a igreja? Tu nem sabia que tu era crente. A gente não entendia nada, né? Mas eu via que ela não se vestia como as mesmas irmãs que me convidavam para ir na igreja, né? Tomei um susto, como assim na igreja? Daí ela me contou um pouco da história dela, né? Aí se ela quiser contar... Não, que eu já ia perguntar agora, vamos abrir o parênteses para a irmã Tatiana. Eu tive um encontro, assim, eu sempre fui levada pela minha avó, por alguns familiares em igreja evangélica, né? Claro que a gente foi criado entendendo que nós éramos católicos, mas não éramos praticantes. Eu tive um encontro, assim, com Jesus num culto, no Ministério Restauração já, na época eu não sabia, porque para mim igreja evangélica era tudo igual. Bem no ano que começou mesmo, né? Depois, 2004, com o passar dos anos, eu fui vendo. Foi pelo inverno, assim. Eu tinha, acho que uns 17 anos, por aí. E ali eu tive um encontro com Jesus. Ali a palavra entrou, eu comecei a entender as coisas de Deus, assim. De tudo aquilo que a gente aprendia errado, eu comecei a ver que era tudo mentira. E aprendi a verdade. Só que eu participava das vigílias da União Feminina, de oração na sexta-feira, que tinha ali onde é a Pompeia hoje, né? Sim. Participava ali, vinha nas consagrações, nas orações. O Teatro Carlos Gomes. A irmã Lourdes Valejo fazia, com algumas irmãs em Niterói, ali em Canoas, fazia cultos domésticos em alguma casa de umas irmãs. E eu participava de todos os ali. Só que eu não me firmei naquela época, né? No momento eu não consegui me firmar, não consegui batizar. E se passou uns anos, eu continuei indo e depois eu parei. E só que aquilo ficou guardado em mim, né, irmã Ivaneide? Porque eu fui em outras igrejas e eu sempre dizia para minhas amigas, se um dia eu me converter, eu quero me converter naquela igreja que eu fui, porque lá é a verdade. Lá eu vi que eles falam a verdade, eu vi que eles falam o que está realmente escrito na Bíblia. Então eu ia a uns outros ministérios, mas eu entendia que ali estava a verdade, né? Mas não conseguia me firmar. Então eu comecei a trabalhar no camelódromo. Eu nunca esqueço que eu falei para Deus, eu passei uma fase bem difícil, assim, sabe, da minha vida. E eu disse para Deus, eu queria voltar para a igreja, mas eu preciso trabalhar num lugar que eu possa me vestir como as irmãs se vestem. E eu nunca esqueço que daí se abriu essa porta para mim trabalhar ali junto no camelódromo. E era com irmãs da igreja, do Ministério de Restauração. E aí eu cheguei ali, me deslumbrei, porque tu ganha dinheiro, tudo. E eu era jovem e não fiz aquilo que eu tinha falado com Deus. E não consegui. Só que passou-se um ano, tudo bem, tava tudo bem, tudo prosperando. Só que se passou-se esse um ano, assim, eu comecei a passar muito mal. Do nada, assim, eu desmaiava na rua, no trem, as pessoas tinham que me buscar. E eu falava, um dia eu desmaiei no trem, me buscaram no trem, eu fui pro serviço e uma irmã, a irmã Fernanda, ela veio e me abraçou e disse, Tati, tu precisa voltar pra igreja, o diabo quer te matar, Deus tem um projeto na tua vida. E eu chorava e dizia, mas eu não consigo. Ela dizia, não, isso tem que voltar, nós estamos orando por ti. E a família toda dela era crente e eu trabalhava para a família deles, né? E eles falavam para mim, eu dizia, mas eu não consigo. E eu mal. E aí um dia, eu comecei um pouquinho assim, né? Ir devagarinho de novo. E aí um dia eu passei mal na empresa mesmo ali, né? Na loja. E aí não tinha ninguém para me levar. Eu desmaiava assim, apagava. E aí... o Roberto passou junto com o primo dessa irmã e me pegou e me levou pro eu tinha um plano de saúde aqui no Clínicas, aqui na frente, e me trouxeram assim. Daí a gente
Daí eu fui, os médicos já não sabiam mais o que fazer comigo. Eles diziam, nós já fizemos tudo o que podia. E tu não tem nada. E as irmãs diziam, Tati, isso aí não é doença, é o diabo, ele quer te matar, tu precisa voltar para Jesus. Deus está te dando uma oportunidade. E aí, nesse dia a gente foi, e na volta a gente começou a conversar. Eu disse, olha, Roberto, eu chamava na época ele de Beto, eu disse, olha, Beto, o doutor disse que eu não tenho nada. Ele disse assim, então pega e vai almoçar, sai almoçar. Todos os dias tu sai do teu serviço, sai desse ambiente de trabalho e vai almoçar. E aí foi onde a gente se conheceu. Daí ele disse, então vamos almoçar todo dia junto. Eu disse, olha vamos que então. Oportunidade, hein, pastor? E aí, só que... Dá pra dar uma glória a Deus? Só que na época eu tinha medo dele, porque ele era muito brabo. Ele era muito brigão no serviço. E eu disse, vamos então almoçar junto. E aí a gente começou a almoçar todos os dias junto. E o dia que ele veio me convidar pra ir nessa festa, né? Todo mundo ali do local ia ir, né? Tava todo mundo alvoroço, todo mundo na festa. Até eu queria ir, né? Coisa da carne. E ele disse assim, Tati, vamos na festa da fulana. Eu disse, Beto, não leva mal, mas eu quero voltar pra igreja, eu preciso voltar pra igreja. E ele disse, que igreja que tu vai? É a mesma da Fê? Ele falava assim, né? Eu disse, sim, é a mesma da Fernanda. Daí ele disse, eu vou contigo então. Eu disse, então tá. Vamos então. E aí eu falei pra irmã Fernanda... Ele abriu mão de ir na festa pra ir pra igreja. Era no outro dia, o culto era no outro dia. Mas a gente não foi nessa festa, né? E aí eu disse pra ele, eu disse pra Fernanda, a irmã Fernanda, eu disse, Fernanda, o Beto disse que vai na igreja. Ela disse, sério? Eu tô há anos pregando pra ele não vai. Eu disse, não, mas ele disse que vai ir. E realmente, daí foi num domingo. Ele ligou até e disse, vamos. Eu disse, vamos. Daí eu liguei pra Fernanda e disse, vamos. E ali a gente foi. E ali Deus foi trabalhando, né? Foi mudando. Vou deixar ela contar vidas, o testemunho, né? Hoje. Outra vez eu contei, hoje ela conta. E aí a gente foi nesse culto, Deus falou com ele. E aí ele quis ir todos os cultos. Então nós ia todos os cultos. Todos os cultos que tinha, nós íamos aqui na sede, lá em Niterói, campanha, cruzada, até teve a cruzada de milagres, né? Sim. Lá em Canoas, ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu quase fui batizado com o Espírito Santo, não fui. Ele foi antes de ti ainda? Sim, foi antes de mim. E aí fomos indo, assim, Deus foi falando. Mas até então nós íamos como amigos, né? Tanto que a minha mãe não acreditava, A gente ia com essa irmã, né? Essa irmã e o esposo dela que nos levavam, que acompanhava a gente todos os cultos. Sim, né? E aí, muitas vezes ela não podia ir porque ela estava grávida, né? Então a gente ia todos os cultos, assim, nenhum a gente faltava. E até a minha mãe, na época, dizia, não, tu deve estar namorando, sabe? Eu disse, não, mãe, nós estamos indo na igreja. E aí Deus começou a falar com o Roberto. E aí Deus falou com o Roberto sobre a gente, né? Se casar, ter um sentimento. Depois Deus começou a falar comigo. Como é que foi isso, pastor? Agora eu quero saber essa parte aí. Como é que Deus... irmã, a gente ia nos cultos e Deus... Os primeiros 6 cultos que eu fui, Deus falou comigo as 6 vezes. E Deus começou a falar. O primeiro culto, Deus falou algo que só eu e Deus sabíamos. E aquilo me impactou. Eu digo, não, peraí, isso aqui ninguém sabia da minha vida aqui nessa igreja aqui. Então, que negócio é esse aí? Então, naquele culto ali, Deus me mostrou que ele verdadeiramente existia. E nos outros cultos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Deus começou a falar de um projeto com a minha vida. Deus começou a falar, um dia eu saí até meio, que negócio é esse? Eu nem sou crente, eu nem me converti, vem com esse negócio aí de ovelha na minha mão, que eu vou ser pastor, pá, que esse negócio, e o diabo trabalhando, né, lutando contra, e aí esses irmãos que estavam nos acompanhando, né, o esposo da irmã era um obreiro, e ele começou a me explicar, começou a falar sobre aquilo que Deus projetou, está projetado desde antes de a gente ter nascido, então, aquilo que aquela profeta falava, não dependia da minha condição no momento, mas daquilo que Deus havia projetado para minha vida. Uma coisa linda. E aí, irmã, Deus começou a falar assim, a gente vindo nos cultos, eu me lembro, foi no culto de sexta-feira aqui na sede, que era o culto da família, era o culto que a gente mais gostava de vir, era um culto bem vazio. E num daqueles cultos, uma irmã profetizou para mim e disse que para a obra que Deus tinha uma obra muito grande com a minha vida e que eu não poderia exercer aquilo que Deus tinha comigo sozinho. E que Deus já havia preparado uma companheira que me ajudaria nesse ministério. E que ela estava mais próxima daquilo que eu imaginava.
A irmã, daí eu fiz a matemática, Olha, né? E não, quem peraí, fala mas a isso? irmã tá aqui, é caso do marido dela tá ali, né? Os únicos solteiros eu e a Tatiana, né? Só que daí eu peguei e fui falar pra ela, irmã, arrumei uma encrenca pra mim. Ela vai falar, eu vou e deixar ela agora, contar. Tati, Vou fazer qual ela... foi a encrenca? Vou aproveitar que ela tá falando bastante hoje. É que eu tinha medo, irmã, sabe? Eu dizia pra Deus, Deus, eu quero te servir, eu tenho medo que venha algo que venha me tirar, né? Sim, que não porque venha é de difícil tu te firmar. Eu sei porque eu fiquei de 2004, eu voltei em 2010, eu vou conseguir ficar na igreja, né? E então eu via que era muito difícil. E eu disse, Deus, eu não quero que venha nada que venha me tirar da tua presença, né? Que eu consiga me batizar, que eu consiga me firmar. E aí eu disse pra ele que não, eu não gostava dele, que não queria, que eu não falou queria. quantas palavras, irmã Tainê? Não, peraí, Ela foi mais dura, a irmã Tainê tá assustada, ela foi mais dura. Ela vai ser bem ética aqui. E hoje. aí não gostava, não foi de coração, né? Foi. Foi, irmã, foi. Deixa ela contar, deixa ela chegar Meu lá. Deus. E só que se passou o tempo, assim, e a gente continuou indo nos cultos, tudo junto como amigo. Nós se respeitávamos muito. E as irmãs falavam, irmã Fernanda, diz a irmã Tati, quando veio de Deus, imagina. Essa irmã tinha um ministério de cupido. Daí eu dizia, não, irmã Fernanda, eu tenho medo, eu preciso me firmar, eu preciso voltar para a igreja. Eu creio que é a minha última oportunidade. Eu entendia que se eu não me firmasse, se eu não me convertesse naquela época, seria a minha última oportunidade. Deus falava muito comigo nessa parte, assim. E nós nos viemos um dia eu acordei, eu disse pra Fernanda, passou-se um tempo, eu disse pra Fernanda, não, então, tá, eu vou conversar com o Roberto, nós vamos, então, namorar, então. E aí, um dia eu acordei, irmã, e foi muito tremendo, assim, que eu acordei e eu senti saudade do Roberto. Eu disse, meu Deus, será que Deus tá colocando um sentimento no meu coração? E fui tudo eu falava pra irmã, né? Eu cheguei assim, disse, irmã Fernanda, eu senti saudade do Roberto. E ela disse, é Deus, Tati, é Deus, glória a Deus. E eu disse, bom, tá, mas eu vou falar pra ele só depois do culto. Não fala nada pra ele, porque como ela era muito amiga dele, né? Se não fala nada, e depois do culto eu vou falar pra ele. E aí a gente veio pro culto e foi tremendo aquele culto, assim, a gente entrou. E até a gente achou que não tinha culto, porque era pela portinha do lado ali, a gente achou, não tem ninguém, né? Entramos, continuamos, fomos orar, ficamos orando assim, quando começou o culto, daí tinha bem pouquinha gente, assim, e na hora da pregação, o pastor começou a pregar, assim, e Deus tomou ele, foi um culto, assim, que foi mais profecia, assim. E Deus tomou, ele me chamou e disse, essa irmã aí, toca nela. Até foi o irmão Gerson, né? Toca nela aí, irmão Gerson. E aí o irmão Gerson me avisou, eu tava chorando, assim. E ele começou a falar toda a minha vida. Ele disse que o diabo tinha posto uma placa, tinha uma estrada. E o diabo tinha posto uma placa de fim naquela estrada. Todos os meus sonhos e projetos tinham se terminado ali. Mas hoje Deus estava tirando aquela placa e hoje Deus estava colocando um sentimento no meu coração. E aí Deus confirmou e eu disse, foi de Deus mesmo. Eu creio que foi o próprio Espírito Santo que fez eu esperar depois do culto, porque Deus queria confirmar. E foi tremendo, falou muito mais coisas assim da minha vida. E no final do culto eu saí chorando, assim. O Roberto conhecia a minha história, né? E ele também ficou bem emocionado, assim, viu Deus falando tudo que tinha acontecido comigo. Deus falou tudo, assim, e que hoje Deus estava me dando uma nova história. E aí a gente saiu pra fora e eu disse, realmente Deus está nos dando uma nova história, porque hoje eu senti saudade e eu creio que esse sentimento é o amor que tinha que ter no meu coração. E ali, daí a gente já foi pra minha casa, a gente ficava lá na frente da minha casa conversando no carro, e a gente já marcou a data de casamento. A gente já deu o nome dos nossos filhos. Não, irmã, isso aí foi uma coisa muito extraordinária. A gente sentou lá e disse assim, não, vamos casar então, dia 2 de outubro, que é um começo de mês, todo mundo recebe, pode ir, né? Vamos, se nós tiver um filho, o menino vai ser Miguel, e se nós tiver uma menina, vai ser Maria Vitória. Olha, e vamos fazer a obra. E foi assim, e dali pra frente, foi como a gente falou, Deus foi nos abençoando. E aí a gente namorou, noivou e casou em 45 dias. Mas você só e nos batizamos, né? Descemos as águas do batismo nesse meio. Antes do casamento. Sim, a gente batizou uma semana antes. Não tinha data de casamento. Mas é uma história muito A gente se batizou no mesmo. 26 de setembro e casamos na outra sexta, 1º de outubro, no civil, e no dia 2 na igreja. Que é o olhar de Deus e o projeto, aquilo que Deus já tinha pré-estabelecido antes da fundação, né, do mundo, antes como está lá em Salmo 139:16, que nós estamos aí ouvindo vários estudos bíblicos que o nosso pastor tem ministrado.
E tava lá no projeto, irmão, o Miguel Miguel e a Maria Vitória. E a Maria Vitória. Só não tava que ela ia ficar comendo a máscara aqui. E depois de quanto tempo veio, então, a confirmação da chamada missionária? Vai, irmã, antes de eu me batizar, Deus já falava sobre nações, era uma coisa. E aí, irmã, a gente vê como Deus é, né? Depois eu ficava meditando, disse... Eu me converti, porque minha irmã, eu tenho a convicção de que eu me converti em um culto. Sim. Porque, irmã, depois daquele culto, daquele primeiro culto, aquilo foi fatídico na minha vida. Deus transformou a minha história. Parece que Deus me matou e me fez literalmente nascer de novo. Assim. Outra pessoa. Irmã, eu usava droga, eu nunca mais consegui usar droga depois daquele dia. Eu bebia todos os dias. Até o momento de servir ao culto, o senhor era usuário irmã, de droga? Na noite anterior ao culto eu tinha usado droga, tinha bebido. Depois daquele culto, irmã, eu nunca mais consegui. Eu digo que eu não consegui beber. Porque um dia eu fiquei meio na carne, assim, não, mas peraí, velho, porque negócio que é esse que não pode beber, eu vou beber. E fui tomar, irmão, um gole de cerveja, assim, eu quase morri engasgado. Tive que botar pra fora, assim, passei mal. E aí eu entendi que eu tava lutando contra algo que era Deus que tinha feito. E aí Deus sempre, irmã, eu acho essa ligação com a obra missionária, de eu ter me convertido naquele culto, um culto de missões, era o encerramento de uma conferência de julho, foi um 11 de julho de 2010. Foi uma coisa marcante e não havia nenhuma ação humana que pudesse me atrair, porque o pastor, eu me lembro até hoje, o pastor Humberto ministrou uma mensagem duríssima sobre Jonas. Aquela mensagem está gravada no meu coração. E, irmã, até começar a mensagem, eu queria desaparecer da igreja. Eu contei outra vez aqui que eu cheguei a um ponto que eu disse assim, não, eu bolei um plano, né? Porque nós acabamos vindo no meu carro pro culto. Eu peguei a família da irmã Fernanda, ela, o esposo e a mãe dela. Peguei a Tatiana, que era a vizinha dela, e viemos pra igreja. E aí eu cheguei aqui, eu me arrependi de ter vindo. Mas o que eu tô fazendo? Meio desses bandos de louco, uma gritaiada, esse negócio de glória a Deus, aleluia. Enlouqueci, eu vou desaparecer daqui. Depois eles vão embora de ônibus. Eles viam vir de ônibus, vão embora de ônibus. Ele disse assim, vou no banheiro, eu pego o carro e largo fincado, né? De fininho. Aí eu disse assim pro irmão, né? Se eu chegar ao banheiro, ele, o banheiro ali fora, tu quer que eu te leve? Eu digo, opa, que negócio é esse aí, cara? Deixa que eu vou no banheiro sozinho, claro, queria ir embora, né? Quando eu saí no estacionamento, irmã, tinha uns 200 carros atrás do meu, nem de helicóptero eu ia embora, fui obrigado a ficar, planos frustrados. Aí voltei pra igreja meio bravo, assim, irmã, mas eu me lembro quando o pastor Humberto começou a pregar, irmã. Eu não sei o que aconteceu. Parece que aquilo ali me atraiu de um jeito assim, que aonde o pastor ia eu fiquei vidrado naquela mensagem assim, irmã. E Deus começou a falar comigo. E quando eu me dei conta, irmã, nós estava lá na frente já no final do culto recebendo oração, e onde Deus levantou um profeta e falou comigo. Então foi uma coisa assim extraordinária que aconteceu, e parece que esse vínculo assim com aquele momento foi um momento assim que marcou, literalmente marcou. A minha vida foi antes daquele culto e depois daquele culto. Então, foi um divisor de águas aquele culto, então. Exatamente, mas tudo mudou a partir dali. Tudo mudou. E aí ficou marcado para mim aquele culto de missões. E aí Deus começou a falar, daí Deus falava de uma obra pastoral na minha vida, de uma chamada para pregar a palavra. Daqui a pouco começou a surgir, pregar nos 4 cantos da terra, e em lugares que tu não conhece, e em terras distantes. E Deus foi falando, sim, mas foi uma coisa extraordinária. Foi uma coisa que veio nos acompanhando, me acompanhando desde os primeiros passos. E aí a Tatiana lutava, coitadinha da Tatiana, né? Por quê? Tatiana tinha um temor da obra missionária. Por que dessa luta? É que eu nunca estudei o que era um missionário, né? Assim, eu fiquei muito para trás em algumas caminhadas do Roberto, porque eu tava grávida, fiquei com o Miguel, então eu fiquei muito então eu nunca procurei saber. Então eu ouvia que missionário era aquele que passava na cidade, passava fome e sofria no campo. E eu tinha medo de... Conceito de missão era esse. Então eu tinha medo, e ele dizia assim, eu tenho uma chamada missionária. E eu dizia, olha, eu até vou, porque eu disse que quando eu me convertesse eu nunca ia dizer não pra Deus, né? Mas eu... Só depois que eu tiver a minha casa própria e o meu carro novo. Miserável homem que como, né? E ele dizia, não, se Deus me chamar, eu vou ir. Eu disse, tá, mas eu só vou se tiver a casa própria e o carro novo, né? E aí, quando Deus chamou, não
Não podia. Não tinha nem casa e até o carro ficou para trás. Essa é a parte linda, né, de Deus, assim, porque nós impomos tantas coisas para Deus. Primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou formar, mas quando Deus quebra os nossos projetos... E cada vez que eu falava em fazer o curso de missão lá em casa, era uma loucura, né? Ele me convidava para fazer o curso de missão. Vamos fazer o curso de missão. Eu dizia, não, imagina, a gente cuidava de uma congregação, né, em Guajuviras. Aí eu dizia, não podemos deixar a congregação, porque o curso era todos os dias, né? Como é que a gente vai deixar a congregação? Mas na verdade eu tava fugindo, né? Sim. E aí eu dizia, não, consegui me escapar dessa vez, porque eu tinha medo que a gente fizesse curso de missão e Deus nos chamasse pra ir pro campo. E aí a gente não fazia. Aí um dia ele chegou em casa assim, ó, vamos fazer um curso de espanhol, porque ele tinha muito contato com os irmãos ali, né, irmã Kátia ali. E aí eu disse, curso de espanhol? Pensei, o que tem a ver espanhol com a gente, né? Daí eu disse assim, tá, mas que dia é esse curso? Ele disse, é sexta-feira. Eu disse, tá, vamos fazer então, mas só pra fazer. E a gente começou a fazer o curso de espanhol, né? E no primeiro dia foi horrível pra mim, eu não entendia nada, tinha muita dor de cabeça. E até disse pra ele, não, eu não vou fazer, eu não entendo nada, eu tenho muita dor de cabeça, eu não vou continuar. E aí eles, não, vamos continuar, vamos fazer. E aí a gente continuou fazendo, Deus usou uma irmã ali pra falar com nós sobre a missão. Eu endureci meu coração, né? Não queria receber profecia de missão. E aí eu entendia, eu endurecia meu coração, assim, eu não queria, mas eu sabia que Deus estava falando. Não tinha como fugir. O momento que Deus chamasse, nós ia ter que ir. E a partir dali, Deus começou a fazer coisas diferentes, assim. A gente começou a ver, o Roberto aprendeu espanhol muito rápido. Eu não entendia muita coisa, mas fui me esforçando devagarinho. A irmã Kátia teve muita paciência comigo, assim. E ali, e também teve uma época que ele teve que ir para um jejum. Ele foi com um jejum, né? Com um irmão lá da igreja. E eu tinha que cuidar da loja daí. E eu me lembro que aquele dia eu saí correndo, assim, a mãe ficava com o Miguel pra mim. Eu saí correndo, nem orei, assim, misericórdia, saí correndo, assim, trabalhar. E um senhor parou assim, moça, e eu atravessando a rua aqui, pra ir chegando no camelódromo, centro, né? E eu olhei, pensei, vai perguntar as horas, né? Ele disse, moça, sim, ele disse, tu ora? Eu disse, oro. E eu disse, misericórdia, Jesus, eu nem orei nessa manhã. E ele disse, mas tu tem que orar muito mais, porque Deus mandou te dizer, tu venha lá daquela esquina, ele até falou a esquina que eu tava vindo, e Deus mandou eu te parar e falar pra ti que tu vai pregar os 4 cantos da terra. Meu Deus. E eu fiquei parada assim, olhando pra ele, e disse, amém, amém, e peguei e saí correndo, porque eu tinha que abrir a loja. Sim. E na frente da nossa loja tinha um irmão da nossa igreja também, e eu cheguei e disse, irmão Emerson, o senhor não sabe o que me aconteceu, eu tava vindo ali, e um senhor parou, e eu achei que ele ia me perguntar as horas, e ele disse que não. E falou assim, ele começou a dar risada e disse, viu, irmã, não adianta fugir, porque ele conversava muito com o Roberto. Deus vai levar vocês. E irmã, depois dali, nós já estávamos fazendo curso espanhol, não demorou muito, a gente recebeu a notícia que nós... E nós vamos, então, para a missão, no próximo programa, Heróis da Fé, né? Vamos ver quem está conosco, o pastor Marcelo, o pastor Roberto, nos ajude aí a ver quem está conosco. Tem bastante irmãos videologados conosco. Está conosco aqui da área Berseba, a irmã Jennifer Damásio, também irmão Tiago Souza, da cidade de Santa Maria, Deus abençoe nosso irmão, irmã Esther Escola, área Berseba, irmão Fernando Padilha, de Maracaju, Mato Grosso do Sul, irmã Cíntia de Almeida, Caciqui, bastante irmãos videologados, irmã Beatriz de Quaraí, Deus abençoe, irmã Beatriz, irmã Adriana Vargas, área Berseba, irmã Natália Lacruz, Salto, Uruguai, irmã Terezinha Dutra, também irmão Wesley da Cunha, área Berseba, irmã Solange Teixeira, de Paz, Oração e União, irmã Adriana da Costa, área Cabreúva, irmão Fernando Fontoura, Deus abençoe nosso irmão querido, irmã Lucia Esponda, de Salto, Uruguai, Deus abençoe nossa irmã Jussara Tapia, irmã Luana Sutil, da área Quaraí, Deus abençoe. Irmão Ezequiel Ismael, Deus abençoe nosso irmão. Quer seguir me ajudando aí, irmã? Irmã Késia Rosa da Silva, irmã Duda Rodrigues, Deus abençoe. Se achou aí, irmã Ivanete? Me achei. Irmã Adriana que diz que nos alegramos com essa família que tem sido um instrumento de Deus na liderança da área Berseba. Ovelhas do pastor Roberto, né? Glória tem que ser a Deus. pra cá. Pastor Márcio Oliveira, lá de Distrito Federal, Brasília. Graziele Santos, olha que bênção. Ela que é de Gravataí, cantora. Irmã Terezinha Dutra,
Santa Catarina, que maravilha. Irmã Ana Beatriz, que bendição lá da Argentina também. Montecaceiros, a Prisca Benacu, glória a Deus. Irmão Sérgio Martinez, irmã Natália Izaguirre, Los Amo, Uruguai, Jô. Irmã de Salto, Uruguai. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no Uruguai, no programa Missões Heróis da Fé. 13 horas, muda o link aí, você segue nos acompanhando, porque o pastor vai estar falando lá do Uruguai, dos novos projetos. O pastor Remy ontem entregou ali. Eu estava no culto pregando e fiquei sabendo que o pastor Remy entregou, saiu na frente. Nós aqui cuidando, né, para não deixar vazar a informação, e o pastor disse, então dá pra gente falar, não tem problema. Missionária Midian Câmara Argentina. E a irmã de Rolante também, irmã Elisandra Silva. Sim, a nossa amada irmã Elisandra. É que é tão automático. A Elisandra e a Duda, elas são parceiras Heróis da Fé aqui, que a gente acha que elas estão aqui do nosso lado. Aleluia. Divulgando as programações. Bênção de Deus. Obrigado, queridas. Irmã Terezinha Dutra. Olha, a irmã Terezinha foi colega de trabalho, ela me conhece desde que eu não era crente. Irmã Terezinha. Aqui ela botou aqui, ó, bênção o Beto do tempo. Deus abençoe, irmã Terezinha, Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe, minha irmã Terezinha. Irmã Glaci, lá do Lami, também aqui, deixando suas considerações. A Ana Thomas, a irmã Elza Ciota de Viamão, irmão Sidney Mateus, Arroio do Silva, Santa Catarina. Irmão Marcos Martins, Serraria. Vanessa, mas que maravilha, Vanessa Boni também participando. Amamos esta família abençoada, glória a Deus. Cristiana Barowski, Cleonice Batista, Tâmara Castanho de Estrela, Beatriz, irmã Beatriz, já falamos, a irmã Natália também, a irmã Verenilda Santos, ela que é da Ponta Grossa, se não me engano, né? Nossa ovelhinha ali da Ponta Grossa. Deus abençoe a irmã Verenilda, irmã Ezequiel, as meninas. Amém. Irmão Ricardo de Panambi, irmão Ronaldo Santos, pastor Ronaldo Santos lá de Bonito, Mato Grosso. Glória a Deus, Deus abençoe nosso companheiro, pastor Ronaldo, nosso amigo. Verdade, irmã Lourdes, da área Bom Jesus, que Deus abençoe. Irmão Fabiano Nunes Alves de Quaraí, irmã Cláudia Leitim, irmão o Kelly Datos, eles são haitianos, é um casal abençoado. Glória a Deus. Queridos, ele e a Rosely e o Kevin, saudade de vocês. Irmão Jonathan Oliveira, bênção. Irmão Laudeci, irmão Gilmar Padilha de Vicente Dutra. Aí o senhor continua agora, pastor? Aqui é o Gilmar de Oliveira Dutra, a irmã já leu aqui, Vicente Dutra. A irmã Ruth pede oração pela sua saúde. Irmã Nadir, que é a mãe da irmã Tatiana, Deus abençoe. Mateus Schmidt de Caciqui. Também a irmã Sofia Isabela de Uruguaiana, Deus abençoe os irmãos. Irmã Graziele Matos, o nosso missionário Eduardo Baez, Deus abençoe, nosso companheiro. Glória a Deus pela vida dos irmãos, muitos irmãos videologados, né? É a bênção de Deus. E vamos aí seguir compartilhando a programação. Compartilha aí o link Heróis da Fé. Menos de um minuto, né, irmã Tainé? Menos de um minuto. Pastor, vamos orar então por essas necessidades. Vamos orar. E voltamos em seguidinho aí com o programa Heróis da Fé. Vamos orar. Senhor Deus, Pai que está no céu, em nome de Jesus, Senhor, te apresentamos nessa oportunidade cada um dos nossos ouvintes, dos irmãos que estão videologados, cada um, Senhor, que enviou o seu pedido de oração. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe do que precisam. Também aqueles, Senhor, que estão escutando, Senhor, pela Rádio Esperança. Abençoa, Senhor, os teus filhos, abençoa a tua igreja. No teu nome, Jesus, nós repreendemos as enfermidades, nós repreendemos todas as ações do diabo, Senhor, e abençoamos os nossos ouvintes e os nossos irmãos, esta família da fé que o Senhor nos tem dado, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu mudar aqui agora.